O que é o dízimo, segundo a Bíblia? O dízimo na Bíblia é uma prática que aparece desde o Antigo Testamento, como forma de adoração, reconhecimento da soberania de Deus sobre todas as coisas e sustento dos levitas e das necessidades do templo. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. O dízimo tinha uma função espiritual e social, sendo direcionado ao sustento da casa de Deus, o templo e seus ministros, e também para ajudar os pobres, órfãos e viúvas. Deuteronômio 14, 28, 29. Por que muitos cristãos deixaram de entregar os dízimos? Má administração e escândalos financeiros. Muitos líderes religiosos têm desviado o propósito original do dízimo. A exposição pública de vidas luxuosas de alguns pastores, mansões, carros caros, viagens extravagantes, enquanto membros das igrejas sofrem dificuldades básicas. Isso gera descrédito, desconfiança e revolta, pois a comunidade percebe a disparidade entre o que é pregado e o que é praticado. Em muitas igrejas, os membros não sabem para onde vai o dinheiro arrecadado. Ausência de relatórios financeiros, prestação de contas ou envolvimento da congregação nas decisões orçamentárias. O dízimo virou, em alguns lugares, uma taxa de fidelidade imposta com ameaças espirituais. Se você não dizimar, Deus não vai te abençoar. Isso corrompe o espírito da doação, que deveria ser por gratidão e obediência a Deus, e não por medo ou interesse pessoal. Os membros estão mais informados, questionando e buscando igrejas com uma gestão mais ética e transparente. Muitos preferem investir diretamente em causas sociais, missionárias ou pessoas necessitadas, em vez de dizimar em instituições que não demonstram responsabilidade. É importante lembrar que o problema não está no princípio do dízimo, mas na má conduta humana. A prática continua sendo válida como forma de honra a Deus e apoio à missão do reino, quando é bem aplicada. Jesus condenou os fariseus que dizimavam até o mais pequeno grão, mas negligenciavam o amor, a justiça e a misericórdia. Mateus 23, 23. Ou seja, o coração é mais importante que o ritual. O que pode ser feito? Buscar igrejas sérias, com líderes íntegros e transparentes, participar ativamente das decisões e da vida da igreja, exigir prestação de contas dos recursos arrecadados, não deixar que a corrupção humana roube sua fidelidade a Deus, entregar o dízimo com consciência, sabendo que é para Deus, e buscar formas de ajudar também diretamente quem precisa. Vivemos um tempo em que muitos cristãos estão desanimados, feridos e até escandalizados com a maneira como o dízimo tem sido tratado em muitas igrejas. O que antes era uma prática de fé e gratidão, agora é visto por alguns como fonte de escândalo e exploração. Muitos estão deixando de dizimar, não por falta de fé, mas por falta de confiança na liderança. Gênesis 14, 20. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque como ato voluntário de honra a Deus. Levítico 27, 30. Todos os dízimos da terra são do Senhor. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Destinação do dízimo: sustento dos levitas, sacerdotes, que serviam no templo. Apoio a necessitados, órfãos, viúvas, estrangeiros. Deuteronômio 14, 28, 29. Manutenção do culto e da casa de Deus. O dízimo não é pagamento de bênção, nem instrumento de manipulação, mas um ato de adoração e responsabilidade espiritual e comunitária. O problema atual é distorção e mau uso, onde líderes gananciosos, alguns utilizam os dízimos para enriquecimento pessoal, ignorando as necessidades da igreja. Escândalos públicos, ostentação, luxo, desvios de verba, falta de prestação de contas.
O resultado disso é membros escandalizados, feridos e desmotivados, distorção da imagem do Evangelho para o mundo, crescimento da desconfiança e rejeição à prática do dízimo. Infelizmente, quando a liderança se corrompe, os fiéis perdem a referência e a confiança. O que a palavra de Deus diz aos líderes? Ezequiel 34, 2, 4. Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. 1 Pedro 5, 2, 3. Pastoreai o rebanho, não por ganância, mas de boa vontade. Tiago 3, 1. Ser mestre exige maior rigor no julgamento. Deus exige pureza, zelo e temor dos que administram os recursos do povo de Deus. O que fazer? Como continuar honrando a Deus sem ser cúmplice da corrupção? Não deixe de dizimar por causa de homens. O dízimo é para Deus, não para homens. Sua fidelidade não pode depender da infidelidade alheia. Busque igrejas com transparência financeira, liderança íntegra, compromisso com o Evangelho e com os necessitados. Seja parte da mudança. Participe da liderança, dos conselhos administrativos, onde for permitido. Questione com sabedoria. Promova a prestação de contas e o uso responsável dos recursos. O propósito continua vivo. O dízimo continua sendo bíblico. A corrupção de alguns não anula o princípio da fidelidade. Se você chegou até aqui e gostou do assunto, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente e compartilhe.